Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia aos meus amigos, bom dia aos meus familiares. Esta manhã de hoje estou aqui para desejar a todos vocês um excelente sábado, um excelente dia. Que neste dia mais uma vez Deus ele possa continuar abençoando você, a sua casa e toda a sua família. Eu tinha marcado um bate-papo com vocês aqui no meu Facebook para o dia de ontem, mas fui atender um convite para participar de um culto, né? E não pude estar aqui na página trazendo uma mensagem, um recado, como eu tinha dito para vocês, né, meus amigos do Facebook. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de um homem a qual ele tem a sua história, né? Ele não está mais entre nós, mas deixou um legado, deixou uma história. Mas a história desse homem ela é pouco contada. Muitos até transformaram este homem em uma lenda, em um mito. Mas hoje, aqui comigo, Gleison Silva, você irá descobrir, se até hoje você não sabe, sobre a história deste homem, quem foi ele, como ele viveu e como ele morreu. Hoje iremos falar sobre Benedito Caravelas. Talvez, quando eu falei Benedito Caravelas, talvez você não se recorde desse sobrenome, mas Benedito, logo a gente que está acostumado com o cotidiano, né? Às vezes a gente se depara com pessoas de algumas regiões, né, de estados do nosso país, que usa a expressão será o Benedito? Você que está aí do outro lado, você já ouviu alguém usar esta expressão? Será o Benedito? Eu confesso que na época em qual eu estive morando no estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus, onde eu vivi a minha infância, boa parte da minha infância, lá constantemente eu ouvia as pessoas mais velhas, principalmente, usar essa expressão, será o Benedito? Mas então os anos se passaram, né? 40 anos depois aqui estou eu para falar sobre essa expressão que eu passei tempos ouvindo, mas eu não sabia de onde vinha e do que se tratava. Mas quando nós olhamos para o lado religioso, nós vamos ver que a Igreja Católica ela tem os seus santos, venerados, adorados pelos fiéis. Entre eles está São Benedito. Mas eu quero falar exatamente sobre a pessoa de Benedito Caravelas, que foi através de Benedito Caravelas que surgiu a expressão será o Benedito. Raquel, bom dia Raquel, Deus abençoe, a paz do Senhor. Foi daí que surgiu a expressão será o Benedito. Por quê? Benedito Caravelas, mais conhecido como Sete Léguas. Por que Sete Léguas? Porque ele era um homem que naquele período de escravidão, onde os negros eram escravizados, ele era um homem negro, um homem escravo, insurgente. Benedito Caravelas, mais conhecido como Benedito Meia Léguas, ele se revoltou contra o sistema escravatório. E o que ele fez? Benedito Caravelas, mais conhecido como Benedito Meia Léguas, ele começou a lutar contra o sistema, lutar contra a escravidão. Mas o que me chama a atenção é que nos dias de hoje pouco se vê ouvir falar sobre este homem. Mas será por quê, Gleison? Eu não sei o porquê. Existem muitos negros que fizeram parte da história dos escravos, que foram negros e negras, mulheres negras, que deram a própria vida para lutar pelos seus irmãos negros, escravos da época. Mas pouco se vê falar sobre Benedito Caravelas. É por isso que eu estou tratando sobre este tema no dia de hoje. Porque daí que surgiu a expressão será o Benedito? Então olha só, o ano era 1885, perdão. E exatamente neste ano, 1885,
chegava ao fim a história de Benedito Caravelas, o meia-légua. Mas como se deu? Primeiramente, Benedito Caravelas, um negro insurgente, que não aceitava a escravidão do seu povo. Isso, quando fala sobre a escravidão, segregação racial, nós vamos encontrar na história do mundo, digamos assim. Em muitos lugares existem homens e mulheres que deram a própria vida para lutar pelos nossos direitos. O direito dos negros, combate ao racismo. Martin Luther King nos Estados Unidos foi assassinado ainda jovem porque lutou contra o sistema escravatório, contra o racismo. Mas ele inspirou e inspira até os dias de hoje muitos homens e mulheres, independente da cor, da religião, da filosofia, do modo de vida, do status financeiro. Martin Luther King, até nos dias de hoje, ele inspira homens e mulheres a lutar pelos seus direitos. Eu e você, nós temos que lutar pelos nossos direitos, independente da cor da nossa pele, independente do nosso raciocínio lógico, independente do nosso status social, financeiro, emocional. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Confesso a você que nos dias atuais não é fácil lutar contra o sistema, mas nós temos que lutar contra o sistema. Não importa se esse sistema ele é comandado por brancos, negros, pardos, ricos ou pobres. Nós temos que lutar contra o sistema. Todas as vezes que nós olharmos e vemos ao nosso redor que o sistema está oprimindo, o sistema está destruindo, nós temos que lutar. Mas voltamos a falar de Benedito Caravelas. Benedito Caravelas. Quando Benedito Caravelas resolve lutar para libertar os seus irmãos negros que estavam nas senzalas, estavam escravizados, o que ele fez? Ele criou uma estratégia. Eu aprendo bastante com Benedito Caravelas, por quê? Porque nós temos que criar estratégias no nosso dia a dia. Nós temos que criar estratégia para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Benedito Caravelas, ele criou uma estratégia. Todas as vezes que ele mandava um grupo de negros para atacar as grandes fazendas, atacar os fazendeiros e os seus capangas, o que Benedito Caravelas fazia? Ele mandava um pequeno número de negros. Por quê? Porque se eles fossem capturados, a perca era menor. E o mais interessante que eu aprendi com Benedito Caravelas, olhando a sua biografia, a sua história, é que ele sempre enviava no meio daquele pequeno grupo, um líder. E este líder, ele ia vestido igualzinho Benedito Caravelas. Ele tinha que ter a semelhança física, do porte físico, a altura, não é mesmo? E se vestir igualzinho Benedito Caravelas. Era uma estratégia de combate, de guerra. Por quê? Porque todas as vezes que os fazendeiros e os seus capangos, os capitões do mato, capturava o líder naquele momento, naquele grupo, eles pensavam que estava capturando Benedito Caravelas, o meia-légua. E quando eles executavam o líder, eles pensavam, colocamos fim à batalha, colocamos fim a Benedito Caravelas, o meia-légua. Tempos depois, eles ficavam sabendo de outros ataques às fazendas. Outros negros eram libertados em outros lugares. E aí, mais uma vez, todos falavam, será o Benedito? Daí surgiu a expressão, será o Benedito. Porque todas as vezes que havia um ataque em outro lugar, as pessoas relatavam para os fazendeiros, olha, o líder era Benedito Caravelas, ele foi visto, ele está vivo, estava vestido assim, 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 o porte físico, tudo batia com as características físicas de Benedito Caravelas. Daí os fazendeiros ficavam amedrontados. Daí começou a surgir uma lenda, que Benedito Caravelas era imortal. E todos sabiam que Benedito Caravelas, um homem católico naquele período, né, ele carregava dentro do seu bornal uma imagem de São Benedito. Ele carregava uma pequena imagem de São Benedito. E todos ali sabiam da sua devoção ao santo da Igreja Católica. Mas eles não paravam de perseguir.
Foram 40 anos de perseguição a Benedito Caravelas. Certa vez, depois de libertar muitos negros, depois de lutar bastante, Benedito Caravelas, agora um homem já velho, com várias cicatrizes pelo corpo, Benedito Caravelas foi encurralado pelos seus perseguidores, os barões, os capangas, os capitões do mato. Benedito Caravelas foi pego juntamente com mais ou menos 20 escravos. Agora eles tinham certeza que tinham pegado o negro insurgente, o negro rebelde, o negro que dedicou a sua vida para libertar outros negros. E o que eles fizeram? Ordenaram que os escravos que estavam ali naquele momento açoitassem Benedito Caravelas, o meia-légua, espancasse ao ponto de ser dado como morto. Mas antes disso, eles queriam expor Benedito Caravelas como um troféu para os fazendeiros. Amarraram Benedito Caravelas com uma corda pelo pescoço, ataram mãos e pés e saíram arrastando em direção à sua província, ao seu povoado. E quando ali chegou, era um espetáculo para os brancos, era um espetáculo para os fazendeiros e seus filhos e filhas, netos e netas, esposas e esposas. Eles queriam mostrar o troféu que eles perseguiram por vários anos, agora estava nas mãos deles, nas suas mãos. E eles poderiam fazer o que quiser com Benedito Caravelas. E aí o que acontece? Depois de muito apanhar, de ser espancado, foi dado como morto. Pronto, Benedito Caravelas tinha sido dado como morto naquele momento. E foi ordenado que Benedito Caravelas fosse sepultado no cemitério dos escravos. Antes disso, os escravos, de posse do seu corpo, colocaram Benedito Caravelas na igreja de São Benedito, que ali estava na região de Vila Nova, do Rio de São Mateus. Colocado o seu corpo ali durante uma noite inteira. Dia seguinte, dia do sepultamento do negro insurgente, negro rebelde, Benedito Caravelas, o meia-légua. E quando eles abrem as portas daquela igreja, eles começam a observar que o corpo de Benedito Caravelas não estava ali, mas havia pegadas com rastros de sangue que indicava que Benedito Caravelas tinha saído dali caminhando com seus próprios pés. Aí então surge-se, mais uma vez ganha reforço, a história, a lenda que Benedito Caravelas seria protegido por São Benedito e que ele seria um ser imortal. Mas as perseguições continuaram. Tempos depois, um caçador, andando pelas matas, ele observou que havia uma grande árvore com o seu tronco oco que formava um abrigo que poderia caber uma pessoa ali. E ele começou a observar que naquele tronco alguém estava morando. E ele observou por muito tempo, até que numa noite ele viu um vulto se esquivando entre os arbustos. E ele observou que aquele vulto se parecia com aquele homem que era procurado, aquele homem que aterrorizou os fazendeiros, que libertou muitos escravos. E aquele caçador, ele identificou que seria Benedito Caravelas, o meia-légua. Então, ele, de posse dessas informações da localização, ele procurou os fazendeiros ali e entregou Benedito Caravelas nas mãos dos seus algozes. Em uma noite, Benedito Caravelas chega ali, cansado de tanto fugir, ferido, machucado, manco, de uma das pernas, de um dos pés ali, ferido. Ele chega ali para se refugiar mais uma noite no seu abrigo temporário. E ali, quando Benedito Caravelas é tomado pelo sono, pelo cansaço físico, pelas preocupações, talvez até mesmo pela fome, pela dor, não sabemos, os relatos não dizem, Benedito Caravelas ele cai em um sono profundo. Talvez seria a única forma daquele homem
ter uma liberdade, digamos assim. Seu corpo já desgastado pelo tempo, ferido, machucado. Agora ele repousava e descansava ali por alguns minutos. E os seus inimigos aproveitaram o momento que Benedito Caravelas estava dormindo. Tamparam a entrada do tronco daquela árvore e atearam fogo. Relatos da história dizem que o fogo durou 2 dias e 2 noites queimando. Queimou-se, e ao final de 2 dias e 2 noites, os fazendeiros foram ali para confirmar o que tinha acontecido, qual era o resultado final daquela armação, daquela tocaia. E ali eles se deparam em meio às cinzas da árvore queimada. Eles se deparam com um pequeno objeto. E segundo os historiadores, quando eles pegam aquele objeto e olham, era uma pequena estátua de São Benedito. Ali chegou o fim a história de Benedito Caravelas, mais conhecido por toda a região como Meia Légua. Por isso surgiu a expressão será o Benedito. E eu, nesta manhã de hoje, deixo aqui um pouco deste conhecimento, dessa história de um homem que fez parte da história dos negros, da libertação, das lutas dos negros. Mas não somente os negros aprendem com a história de Benedito Caravelas. Todas as pessoas devem aprender um pouco com a história dessas pessoas que foram importantes para os nossos dias atuais. Nós aprendemos, independente da cor da nossa pele, que nós não devemos nos calar diante da opressão, que nós não devemos nos calar diante das humilhações. Não importa se você é branco, pardo, amarelo, preto, rico, pobre, intelectual ou analfabeto. Ninguém pode te subjugar. Ninguém é melhor do que você. Você tem um potencial. Você é capaz. Você é um ser humano dotado de raciocínio. Você tem capacidades para vencer. Você é muito mais do que aquilo que você pensa. Você pode vencer, mas depende de você. Por isso nós aprendemos que mesmo que as circunstâncias, mesmo que seja difícil, não desista de lutar. Não deixe ser humilhado. Não deixe que as pessoas pisem em você. Ninguém é melhor do que você. As pessoas podem ter um emprego melhor do que o seu. É fato. Porque elas batalharam talvez, estudaram talvez, mas elas não são melhor do que você. Elas podem ter uma roupa, uma vestimenta melhor do que a sua, mas eles não são melhor do que você. Eles podem ter um diploma, mas eles não são melhor do que você. Eles podem ter muito dinheiro, mas não são melhor do que você. Eles podem ter um carro maravilhoso, caríssimo, o melhor que existe, mas mesmo assim eles não são melhor do que você. Eles podem se alimentar do bom e do melhor, mesmo assim não são melhor do que você. Todos nós somos iguais perante a Deus. Então não aceite humilhações. Não aceite que as pessoas pisem em você. Aprenda esta lição no dia de hoje. Não aceite humilhações. Erga a cabeça. Busque os seus direitos. Lute pelos seus objetivos. Mesmo que você as pessoas vinham zombar de você, vinham menosprezar, não abaixe sua cabeça. Lute. Lute pelos seus objetivos. Esta é a lição que nós tiramos da história de hoje, de Benedito Caravelas. Ele lutou. Ele não aceitou as condições que eram impostas aos negros da época.
Martin Luther King, eu gosto muito da história de Martin Luther King também. Não irei contar a sua história, vou deixar para uma outra ocasião. Mas tem uma frase de Martin Luther King que eu, sempre que posso, eu pronuncio. Que diz assim: o que me assusta não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então eu quero dizer para você, você não pode se calar. Se você trabalha em uma instituição e você está sendo vítima de perseguição por parte de encarregados, não se cale. Denuncie. Denuncie. Nós temos nossos direitos trabalhistas. Corra atrás dos seus direitos trabalhistas. Assédio moral, não aceite em lugar nenhum. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Abraço aqui para minha irmã na fé, Raquel. O Joseliton. Joseliton. Que Deus abençoe. Está por aqui. Deus abençoe todos vocês. Você que vai assistir esse vídeo. Você que vai ouvir daqui alguns dias. Que Deus abençoe. Tenha todos um dia abençoado. Mais tarde eu estarei retornando. Eu quero falar sobre um tema também hoje. Quero falar sobre segurança da nossa cidade. Tá? Então logo mais isso fica para um outro tema. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Abraço forte a vocês. Tenham todos aí um excelente final de semana. E tenha também um ótimo feriado, viu? Segunda-feira, feriado. Deus abençoe e fique com Deus.